O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São José. Impressionante recordarmos que São José é o guardião da Sagrada Família e tem características próprias que inspiram muitos homens casados e também todos os homens do mundo inteiro a recorrer a ele. Primeiramente, a sua docilidade em obedecer a Deus. Todos os momentos que nós ouvimos sobre São José, ele prontamente coloca-se à disposição de Deus, nos ensinando que também nós precisamos querer em tudo obedecer aos ensinamentos de Deus. Papa Francisco, escrevendo sobre São José, disse que em tudo ele foi capaz de viver os sonhos de Deus. Assim também nós possamos pedir a São José a graça de ver não somente os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus. Ser capaz de colocar em prática todos os projetos que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós temos a facilidade em lutar pelas nossas coisas, por aquilo que nós acreditamos, que achamos por bem fazer. E muitas vezes temos resistências para seguir as orientações de Deus, para cumprir aquilo que o Senhor pede para nós. Por isso a intercessão de São José é tão necessária para que nós possamos viver os sonhos e os projetos de Deus em nossa vida. De modo especial, pela discrição. Nunca se ouve a voz de São José, mas se tem sempre aquele que em tudo cumpre a vontade de Deus, que nos faz recordar aquilo que Jesus disse. Não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que há de entrar no reino dos céus, mas aquele que cumpre a vontade do meu Pai que está nos céus. E São José perfeitamente cumpre tudo que o Senhor lhe pede para fazer. Que também nós, pela nossa discrição na piedade, discrição de vida, possamos de fato, não apenas alardear Senhor, Senhor, que nós possamos de fato viver de modo obediente ao Senhor, sermos cumpridores da sua palavra e da sua vontade, que nós possamos de fato perceber que a nossa vida ela é cheia de sentido, é uma vida autêntica quando nós correspondemos aos sonhos de Deus, aos seus ensinamentos. E sobretudo, que nós possamos aprender com São José a piedade, a oração, pois em tudo ele era conhecedor da palavra de Deus. A Bíblia diz, como bem ouvimos hoje no Santo Evangelho, José era um homem justo. O que é um homem justo? Na Bíblia, o justo é um santo, ou seja, aquele que é santo. E para sermos santos, precisamos da oração, pois é o primeiro degrau para nós cultivarmos a amizade com o Senhor. Por isso ele conhecia perfeitamente a palavra de Deus. Os textos que ouvimos hoje na sua festa, com certeza era conhecido por São José. A promessa de Deus ao seu povo. Iria conceber um filho, uma virgem haveria de conceber. Mas ele se surpreende porque é precisamente a sua esposa, aquela que foi destinada para ele, que cumpre a promessa de Deus. E que seria descendente de Davi, e ele reconhece: eu sou da linhagem de Davi, portanto, eu
estou cumprindo a promessa de Deus. Algo grandioso para São José, mas de modo algum foi sinal de soberba e vaidade, mas de obediência alegre ao Senhor, crescendo de fé em fé, de piedade em piedade, junto de Deus. E mais ainda, se nós falamos tanto que São José é um homem piedoso, um homem de fé e de oração, porque em sua casa também ele tinha os maiores tesouros que Deus destinou a nós. Jesus, nosso Senhor, e a Santíssima Virgem Maria. Ele teve contato direto com Jesus, porque ele tornou-se o pai nutritivo de Jesus. Sabemos perfeitamente que Jesus é o Filho unigênito de Deus, mas nessa terra ele quis chamar a José de pai. Quando se perde no templo, o que Maria diz a Jesus: teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. E ao regressar para Nazaré, sua terra, a Bíblia diz que José era obediente, que Jesus era obediente a José. Ou seja, quanto Jesus também aprendeu de São José. E ainda mais, Jesus santificou pela sua presença, pela sua vida, São José. Ou seja, essa amizade de pai e filho. E que nós possamos também pedir no dia de hoje a intercessão de São José por tantas pessoas que têm a nobre missão de cultivar a terra, de trabalhar, de fato viver do suor do seu rosto, que São José, na rotina da sua carpintaria, de trabalho, de oração, possa também ensinar tantos de nós que o trabalho é também uma ocasião para nós nos santificarmos. Se nós fizermos todos os nossos trabalhos e oferecermos ao Senhor, nós encontraremos Deus em nossa vida. Porque precisamente o nosso trabalho, que é o meio comum que nós temos para nos santificar, que o nosso trabalho seja para a glória de Deus. Que São José viveu tão perfeitamente essa realidade, possa também inspirar tantos trabalhadores que ao longo da vida constroem a sua casa, a sua família, seus bens e coloca tudo à disposição de Deus. Nada a reservar para si. Recordemos sempre, nós não somos donos, nós somos apenas administradores. E por diversas parábolas o Senhor nos ensina isso. Nós somos administradores dos bens que o Senhor nos dá. Portanto, não prendamos os nossos corações às realidades materiais, mas saibamos usá-las de modo correto e com prudência. E sempre recordando, é para a glória de Deus, é para o bem das pessoas que eu posso, no meu trabalho, santificar e levar também outros à santificação. Que nesse dia dedicado a São José, possamos rezar, possamos de fato buscar nele a piedade, a oração, exemplo de trabalho e, sobretudo, a disposição de sempre sonhar os sonhos de Deus e corresponder ao Senhor por uma vida santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, todo